O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o reino dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava preso e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com esta solenidade da festa de Cristo, Rei do Universo, como nós escutamos no início da motivação, nós encerramos o nosso tempo comum. Então, dentro dessa experiência litúrgica, nós percorremos o tempo comum e com a festa de Cristo, Rei do Universo, nós encerramos este tempo e no próximo domingo iremos entrar no tempo do Advento, este tempo de preparação para o Natal do Senhor, o Senhor que está para chegar. Neste tempo comum, vale muito a pena a gente relembrar
que nós fizemos uma caminhada com Jesus, que assumiu a missão que o Pai lhe havia confiado. Mas muito mais do que assumir esta missão, Jesus chamou outros para que assumisse também com ele esta missão. E muito mais do que isso, tendo consciência de que ele voltaria para junto do Pai, os escolhidos, aqueles que aceitaram o chamado, aqueles que abraçaram a proposta do Evangelho, são convidados a dar continuidade a esta missão. É por isso que o reino de Deus, ele não tem fim. O Cristo, como o Rei do Universo, ele veio para implantar o reino de Deus neste mundo. Mas este reino tem a sua continuidade por meio daqueles que assumiram com Jesus a missão. E não somente os 12, os 72, aqueles que aderiram ao Evangelho, mas hoje, esses também somos cada um de nós, que somos convidados a darmos continuidade a esta missão e fazer o reino de Deus acontecer. Esse reino de paz, de justiça, de misericórdia, de amor ao próximo, de doação e até mesmo de entrega total quando falamos de doação. O reino de Deus ainda acontece quando nós assumimos a nossa missão e colocamos em prática aquilo que Ele ensinou. Por isso, quando nós celebramos a solenidade de Cristo, o Rei do Universo, além de reconhecermos Ele como Rei, aquele que está acima de todas as coisas, nós somos convidados também a refletirmos sobre o seu reino. Um rei totalmente diferente daqueles que nós estamos acostumados a escutar ou a ver. Um rei que não veio para oprimir, um rei que não veio para condenar, um rei que veio para salvar. E é por isso que quando nós olhamos para a liturgia da palavra de hoje, a liturgia da palavra vai nos dando a indicativa da postura deste rei, mas também do seu reinado. E podemos encontrar na liturgia da palavra de hoje 3 aspectos que definem Jesus como rei. O primeiro aspecto, um rei que se coloca na condição de pastor. E isso ficou muito claro para nós na primeira leitura da profecia de Ezequiel. Como o padre já dizia, não aquele rei que condena, mas aquele rei que se coloca na condição de pastor, que vai atrás da ovelha perdida, que vai atrás da ovelha que está ferida, da ovelha que está machucada, que tem a coragem de deixar as 99 e ir atrás de uma única que se perde, e resgatar esta ovelha e trazê-la para o seu aprisco. Este rei pastor, que tem a preocupação com a ovelha magra e também com a ovelha gorda. O profeta faz até questão de dizer, quando eu rezava essa liturgia eu até brincava, eu acho que eu entro no grupo das ovelhas magras. Mas independente disso, é o rei pastor que se preocupa com todos, não quer perder nenhum de nós, se preocupa com as machucaduras que trazemos em nós. Tem medo de nos perder, é capaz da noite escura sair à procura daquela ovelha que está perdida. Esse é o nosso rei. Quando nós olhamos para esta postura de Jesus como rei pastor, nós precisamos deixar a tranquilidade invadir o nosso coração, com a certeza de que nós não estamos sozinhos. Não precisa ter medo. E o próprio Salmo nos ajuda a rezar isto. O Senhor é o pastor que me conduz e não me falta coisa alguma. Então, por que o medo? Por que da insegurança? Por que do desespero? Vale a pena ressaltar aqui que o medo, em muitos momentos da nossa vida, ele é até necessário. Porque quando nós temos o medo, automaticamente a gente vai se resguardar mais. Nós vamos ficar mais atentos diante daquilo que pode ser um perigo para nós. Mas quando o medo se torna desespero,
aí entra um grande problema. O medo deve servir como alerta, mas não se tornar para nós um desespero, porque nós temos um pastor que nos conduz. E diante desta realidade, dos desafios da vida que estamos enfrentando, precisamos compreender. Se nós nos deixamos guiar por este pastor, se nós nos deixamos ser acolhidos por ele, não precisamos temer. Basta simplesmente se entregar, porque também existe aquelas ovelhas que se tornam cabritos, né? Que quando empaca, nem o pastor resolve. E muitas vezes nós nos comportamos assim. Por mais que nós temos consciência que o pastor veio para resgatar a todos, que o Senhor veio para salvar a todos, mas não adianta de nada Ele querer a nossa salvação se nós não a queremos. Porque o desejo de Deus sempre vai ser nos salvar. Ele não quer perder nenhum de nós, Ele veio para nos salvar. Mas não basta simplesmente o querer de Deus, é necessário também a minha decisão, o meu querer ser salvo. Senão não adianta, a gente se torna cabritos. Por isso, na primeira leitura, nós encontramos a figura deste rei pastor, que cuida das suas ovelhas. Na segunda leitura, a carta que Paulo escreve aos Coríntios, nós encontramos Paulo, que narra nesta carta esse rei que está acima de todas as coisas, que é soberano, mas que assumiu a nossa condição humana, e mais uma vez o Padre vai bater nessa tecla, para nos salvar. Se fez humano como nós, exceto no pecado, para que nós não perdêssemos a vida eterna. Morreu numa cruz, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, para que cada um de nós pudéssemos também ressuscitarmos com Ele. Então, mais uma vez, a dinâmica de um rei que não oprime, mas que salva, que liberta, que dá vida nova e que nos oferece a ressurreição. E é interessante que por mais que ele ocupa esse lugar de soberano, mas a soberania de Deus é uma soberania da humildade, da doação, da entrega total. Como eu já disse, se fez como um de nós, exceto no pecado, para que eu e você tivéssemos acesso a Ele. Não é um Deus distante, mesmo sendo soberano. É um Deus que toca a nossa humanidade. É um Deus que nós podemos tocar nele, nos aproximarmos dele. Então a soberania de Deus é a soberania da humildade e do serviço. Quando nós olhamos para o Evangelho, além de apresentar o Senhor como pastor, mais uma vez, ele vai dizer isso quando se trata da experiência lá do juízo final. Mas nós encontramos também aqui, na essência deste Evangelho, um rei juiz. Mas não um juiz que condena. E aonde aparece a essência desse rei como juiz, Padre? Quando o próprio Jesus diz no início do Evangelho: quando o Filho do Homem vier em sua glória, então ele se assentará em seu trono glorioso. E todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele irá separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E Jesus vai continuar. Então ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Mas este contexto de juiz do Evangelho é um contexto muito diferente do que nós estamos acostumados. Porque o juiz tem autoridade de condenar, de decidir. E por mais que Jesus está dizendo que ele vai separar, não significa que ele está nos condenando. Ao contrário, são as nossas atitudes, as nossas posturas, que irão nos dizer se nós iremos ficar à sua direita ou à sua esquerda.
é o nosso comportamento. Se nós nos comportarmos como ovelhas, claro que nós iremos ficar à direita. Se nós nos comportarmos como cabritos, automaticamente vamos ficar à esquerda. É interessante, hoje a irmã Ivonete me acompanhava nas comunidades e eu dizia, nós temos costume muitas vezes de dizer assim, meu Deus, no final lá do juízo, será que para onde que eu irei, irmã Jailma? Será que eu vou para o céu ou para o inferno? Será que Jesus vai me salvar ou não? Jesus não quer perder nenhum de nós. Mesmo sendo juiz, Ele não nos condena. Mas basta simplesmente nós olharmos para as nossas posturas, que nós já teremos a resposta. Então somos nós mesmos que vamos assinar lá, no final, para onde nós iremos. E é por isso que no Evangelho, Jesus faz questão de dizer da dinâmica do seu reino. E aí nós temos a oportunidade de olharmos para estas obras de misericórdias, podemos dizer assim, e nos perguntarmos, eu tenho me comportado como ovelha ou como cabrito? Porque se eu tomo consciência que faço parte do rebanho, eu preciso colocar em prática tudo que Jesus foi dizendo. E para a gente saber se nós vamos para a direita ou para a esquerda, o Evangelho nos ajuda muito no dia de hoje. Eu tenho acolhido Jesus quando está sem abrigo, sem casa, como estrangeiro. Eu tenho lhe dado de beber, de comer, de vestir. Eu tenho reconhecido Jesus naqueles que estão presos, doentes. E o próprio Jesus disse, né? Eles perguntarão, mas quando foi, Senhor, que nós te demos de comer? Como se estivessem dizendo assim, o Senhor nunca chegou na minha casa pedindo de comer? Eu nunca fui lhe visitar porque eu não sabia que o Senhor estava doente. E Jesus então responde, quando vocês fizerem tudo isso, a um dos menores de meus irmãos, é a mim que vocês estão fazendo. Por isso eu torno a repetir, é muito fácil saber se nós estamos caminhando para o céu ou para o fogo eterno, como o Evangelho nos diz hoje. E os cabritos, aqueles que estarão à esquerda, o próprio Jesus também disse, eu estava com fome, estava com sede, estava nu, estava preso, estava doente e vocês não me serviram. Oxalá o Senhor pudesse olhar para nós no dia do julgamento final e dizer assim, Padre Edson, bendito filho amado do meu pai, o meu pai preparou um banquete para você, venha participar comigo. Eu espero que você também queira ouvir isso, não é verdade? Mas precisamos então fazer com que o reino de Deus aconteça neste mundo. Não vamos pensar no reino de Deus como algo distante de nós, somente depois da morte, não. O reino de Deus se antecipa, acontece aqui na terra, quando nós colocamos em prática o que o Evangelho está nos ensinando nesta noite. O reino de Deus vem a nós, é o que nós rezamos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Não basta apenas dizer, venha a nós, é necessário colaborar para que este reino chegue a nós e chegue a todos. Então, meus amados irmãos e irmãs, terminando esta reflexão, nós possamos então nos perguntar, eu tenho sido ovelhinha ou cabrito? Porque cabrito é um bicho empacado, né? Quando embirra, Deus amado, é assim que nós nos comportamos muitas vezes, né? Quebramos a cara, mas queremos permanecer na condição de cabritos e não de ovelhas. E também uma outra pergunta precisamos fazer hoje, quem que está sendo o rei da minha vida? Porque em muitos momentos nós temos colocado tantos outros reis em nossas vidas, que não está sobrando lugar para o rei verdadeiro que é Jesus Cristo. Existe o rei do futebol, o rei do pop,
Tem gente querendo ressuscitar até o Michael Jackson. Perdemos o rei do pop. Reis materiais, tantos outros tipos de reis. E aonde o rei verdadeiro está em nossas vidas? Se ele não está na centralidade da nossa vida, está na hora de acordarmos para uma realidade. Se ele é o rei, o centro da nossa vida, nós precisamos viver a sua vontade, fazendo o seu reino acontecer neste mundo. Que você possa rezar isso em seu coração e que o Evangelho, neste dia em que nós celebramos o Dia do Leigo, nos ajude a compreender a nossa missão enquanto leigos neste mundo. Deus conta com você. Você também pode fazer com que o reino de Deus chegue a esta humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Renovando o nosso sim, esse sim confirmado no nosso batismo, nós queremos professar a nossa fé no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.